No tranquilo vilarejo de Pine Hills, a chegada da família Peterson era aguardada com expectativa. O novo lar, uma casa colonial cercada por uma vasta floresta, parecia perfeito para uma vida tranquila. No entanto, a presença do cemitério próximo trazia uma aura sombria à região, despertando a curiosidade e o medo nos moradores. O cemitério, conhecido como o cemitério, era um local de mistério e especulação na comunidade. Dizia-se que os mortos ali enterrados nunca descansavam em paz, e histórias de eventos inexplicáveis rondavam os corredores da pequena cidade. A família Peterson, no entanto, estava determinada a ignorar esses rumores e começar uma nova vida em sua nova casa. Louis Peterson, um médico recém-contratado pelo hospital local, estava entusiasmado com a oportunidade de trabalhar em uma comunidade tão próxima e acolhedora. Sua esposa, Raquel, e seus 2 filhos, Eli e Gage, estavam igualmente animados com a mudança. Eles não podiam esperar para explorar a beleza natural dos arredores e conhecer seus novos vizinhos. No entanto, assim que se instalaram em sua nova casa, a família Peterson começou a notar algo estranho no ar. Sons inexplicáveis ecoavam pela noite, e sombras pareciam dançar entre as árvores da floresta. Apesar de seus melhores esforços para ignorar esses sinais perturbadores, uma sensação de inquietação começou a se instalar em suas mentes. Louis, preocupado com o impacto que o ambiente estava tendo em sua família, decidiu investigar o cemitério. Ele esperava encontrar uma explicação racional para os eventos estranhos que estavam ocorrendo, mas o que encontrou lá o deixou horrorizado. Túmulos abertos, lápides derrubadas e uma atmosfera de escuridão impenetrável dominavam o lugar. Enquanto isso, Raquel começou a ter visões inexplicáveis e pesadelos perturbadores. Ela via figuras sombrias movendo-se pela casa à noite e ouvia vozes sussurrantes chamando seu nome. Apesar de seus esforços para convencer a si mesma de que tudo não passava de sua imaginação, a sensação de medo e paranoia só aumentava. Eli, a filha mais velha dos Peterson, também começou a notar algo estranho em sua nova casa. Ela sentia uma presença invisível observando-a constantemente e ocasionalmente ouvia passos silenciosos ecoando pelos corredores vazios. Apesar de suas tentativas de racionalizar esses eventos, ela não conseguia ignorar o sentimento de que algo estava errado. Gage, o filho mais novo da família, era o único que parecia inconsciente das forças sinistras que os rodeavam. Ele continuava a brincar despreocupadamente pela casa e pela floresta, alheio aos sinais de perigo que seus pais e irmã estavam começando a perceber. Sua inocência, no entanto, era uma fonte de conforto para a família em meio ao crescente terror que os envolvia. À medida que os dias passavam, os eventos estranhos na casa dos Peterson se intensificavam. Objetos começaram a se mover sozinhos, vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores e sombras se contorciam nas paredes. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cada vez mais isolados e aterrorizados em sua própria casa, sem saber a quem recorrer em busca de ajuda. Desesperado por respostas, Louis decidiu investigar a história do cemitério e descobrir o que poderia estar por trás dos eventos inexplicáveis que assombravam sua família. Ele passou horas pesquisando nos arquivos da cidade e entrevistando os moradores mais antigos, mas o que descobriu só serviu para aumentar seu terror. Rumores de uma presença maligna que assombrava o cemitério há séculos começaram a surgir, lançando uma nova luz sobre os eventos estranhos que estavam ocorrendo. Determinado a encontrar uma solução para os problemas de sua família, Louis se aventurou mais fundo na floresta que circundava o cemitério. Ele procurava por qualquer pista que pudesse explicar os eventos sobrenaturais que estavam assombrando sua casa, mas o que encontrou foi além de suas piores expectativas. Entre as árvores, descobriu uma antiga cabana, coberta de musgo e escondida nas sombras. Ao entrar na cabana, Louis se deparou com uma cena perturbadora. Paredes adornadas com símbolos estranhos, artefatos antigos e velhas páginas de livros amarelados cobriam o chão empoeirado.
Ele sabia que havia tropeçado em algo muito mais antigo e sinistro do que jamais poderia ter imaginado. Cada objeto carregava consigo uma aura de malícia e poder, sugerindo que forças antigas e sombrias estavam em jogo. Enquanto isso, Raquel lutava para manter sua sanidade em meio às crescentes manifestações sobrenaturais que assolavam a casa. Pesadelos frequentes a atormentavam, retratando visões horríveis de morte e destruição. Ela se via cada vez mais isolada de sua família e do mundo exterior, incapaz de distinguir a realidade da ilusão. Eli, determinada a proteger sua família, começou a pesquisar por conta própria sobre a história do cemitério e da casa. Ela descobriu relatos antigos de tragédias inexplicáveis que haviam ocorrido na região ao longo dos séculos. Cada história parecia estar ligada por um fio invisível ao cemitério e à cabana na floresta, lançando luz sobre os mistérios que assombravam sua família. Gage, inocente e alheio ao terror que cercava sua família, continuava a explorar os arredores da casa com sua imaginação vibrante. Ele criava mundos de fantasia em sua mente, onde monstros e heróis travavam batalhas épicas. No entanto, mesmo em seus sonhos mais coloridos, uma sombra de medo começava a se insinuar, sugerindo que nem mesmo a inocência poderia protegê-lo do mal que se aproximava. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas se tornavam meses, a influência sombria sobre a casa dos Peterson só parecia crescer. Louis, Raquel, Eli e Gage estavam cada vez mais isolados e desesperados, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. No entanto, eles sabiam que não podiam desistir, pois o destino de suas almas estava em jogo. Enquanto isso, a floresta ao redor da casa dos Peterson parecia ganhar vida própria, com sombras sinistras se contorcendo entre as árvores e vozes sussurrantes ecoando pela noite. A presença maligna que os cercava estava se fortalecendo, alimentada pela angústia e pelo medo de seus prisioneiros. E, à medida que a escuridão se aprofundava, tornava-se cada vez mais claro que apenas o mais forte dos corações poderia resistir à sua influência corruptora. Louis, determinado a encontrar uma solução para os problemas de sua família, continuou sua busca incansável por respostas. Ele se voltou para fontes cada vez mais obscuras de conhecimento, buscando pistas escondidas nos cantos mais sombrios da história. No entanto, quanto mais ele aprendia, mais ele percebia que estava mexendo com forças além de sua compreensão, forças que podiam destruir não apenas sua família, mas toda a humanidade. Raquel, consumida pelo terror e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de seu marido e filhos, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. Cada sombra na escuridão parecia esconder uma ameaça iminente, e ela se perguntava se algum dia encontraria paz novamente. Eli, determinada a proteger sua família, continuava sua busca por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com fogo, e que suas descobertas poderiam ter consequências devastadoras para todos ao seu redor. Gage, inocente e despreocupado, continuava a explorar os arredores da casa com sua imaginação vibrante. No entanto, mesmo em seus momentos de alegria, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Um medo instintivo o assombrava, uma sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando e que ele era impotente para detê-lo. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa,
lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli,
determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto,
Eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia,
mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite,
prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que o cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Enquanto isso, o mal que o cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade,
Ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas.
Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar. Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Os meses se tornaram anos, e ainda assim a família Peterson estava presa em sua casa, lutando para encontrar uma maneira de escapar do pesadelo que suas vidas haviam se tornado. Eles haviam perdido toda a esperança de encontrar ajuda do mundo exterior, pois sabiam que suas histórias seriam recebidas com ceticismo e desdém. No entanto, eles se recusavam a desistir, pois sabiam que a única maneira de vencer era continuar lutando, não importa o custo. Enquanto isso, o mal que os cercava crescia em poder e influência, alimentado pelo medo e pela angústia de seus prisioneiros. Sombras sinistras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurrantes ecoavam pela noite, prometendo tormento e sofrimento eterno. A escuridão estava se aproximando, e a família Peterson sabia que teria que lutar até o fim para sobreviver. Louis, determinado a proteger sua família, começou a explorar as profundezas da cabana na floresta em busca de respostas. Ele sabia que havia algo lá, algo que poderia ajudá-los a derrotar o mal que os assombrava. No entanto, ele também sabia que o preço da verdade poderia ser alto demais, e que ele teria que estar disposto a sacrificar tudo para salvá-los. Raquel, consumida pelo medo e pela paranoia, lutava para manter-se sã em meio à crescente escuridão que a cercava. Ela se via cada vez mais distante de sua família, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. No entanto, apesar de seus temores, ela sabia que não podia desistir, pois havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a derrota. Eli, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolavam sua família, continuava sua busca incansável por respostas. Ela mergulhou fundo na história do cemitério e da cabana na floresta, desenterrando segredos antigos e verdades perturbadoras. No entanto, quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava brincando com forças além de sua compreensão, forças que poderiam destruí-la se ela não tivesse cuidado. Gage, inocente e despreocupado, continuava a brincar nos arredores da casa, alheio ao terror que o cercava. No entanto, mesmo em seus momentos de felicidade, ele não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Uma sombra pairava sobre ele, uma presença invisível que o seguia onde quer que ele fosse, prometendo perigo e desespero. Enquanto o tempo passava, os eventos sobrenaturais que assolavam a casa dos Peterson só pareciam piorar.
Pesadelos se tornaram realidade, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos começou a se desfazer. Louis, Raquel, Eli e Gage se viram cercados por forças além de sua compreensão, lutando para sobreviver em um mundo onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um novo terror. Após inúmeras reviravoltas e confrontos com as forças sombrias que assombravam o cemitério, os protagonistas finalmente encontraram uma solução para o terror que os cercava. Com a ajuda de aliados improváveis e sacrifícios dolorosos, eles conseguiram selar o mal que habitava aquele lugar sinistro. No entanto, mesmo com a aparente vitória, os sobreviventes sabiam que o preço pago era alto. Marcados pelas experiências traumáticas que viveram, eles partiram do cemitério com cicatrizes profundas em suas almas, carregando consigo as lembranças dos horrores que testemunharam. À medida que se afastavam do cemitério, uma sensação de alívio misturada com um toque de melancolia os envolveu. Embora soubessem que haviam enfrentado o mal e triunfado sobre ele, também sabiam que nunca mais seriam os mesmos após essa terrível jornada. Enquanto o sol se punha no horizonte, os sobreviventes seguiram em frente, deixando para trás o cemitério e tudo o que ele representava. Mas, no fundo de suas mentes, eles sabiam que o mal nunca desapareceria completamente, sempre à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade para ressurgir. E assim, enquanto o cemitério ficava para trás, os sobreviventes enfrentavam o futuro incerto com coragem e determinação, prontos para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. Pois, no final das contas, eles sabiam que a verdadeira força residia na capacidade de enfrentar os medos mais profundos e emergir ainda mais fortes do outro lado. Com isso, encerra-se a história do cemitério, um conto de terror e coragem que ecoará através das eras, lembrando a todos que o mal pode ser derrotado, desde que haja esperança e valentia para enfrentá-lo. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.